Hoje vamos falar sobre a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos, um resultado que promete grandes impactos, tanto dentro dos Estados Unidos quanto no cenário geopolítico mundial. Este retorno de Trump à Casa Branca traz muitas incertezas e expectativas, especialmente em um cenário onde os conflitos internacionais se intensificaram. Vamos analisar como as decisões de Trump podem influenciar as relações dos Estados Unidos com o Oriente Médio, o conflito entre Rússia e Ucrânia, e as crescentes tensões entre China e Taiwan. Após uma campanha marcada pela retórica nacionalista e por uma base de apoio leal, Donald Trump retorna à presidência dos Estados Unidos. Sua vitória marca o ressurgimento de uma política de América em primeiro lugar, prometendo uma reavaliação das alianças e compromissos dos Estados Unidos no exterior. Este resultado mostra a divisão no eleitorado americano, especialmente em questões como imigração, segurança nacional e economia, temas que Trump sempre enfatizou. A comunidade internacional agora observa atentamente como essa vitória poderá impactar alianças estratégicas, acordos comerciais e até mesmo o equilíbrio de poder global. Começando pelo Oriente Médio, uma região que já foi foco das políticas de Trump. Durante seu primeiro mandato, Trump não apenas retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, mas também impôs sanções sem precedentes ao país, buscando isolar economicamente o regime iraniano. Com sua reeleição, especialistas acreditam que ele deve reforçar ainda mais essa política de isolamento. Há rumores de que Trump pode até pressionar aliados europeus a endurecerem sua postura em relação ao Irã, o que tornaria a situação na região ainda mais volátil. Além disso, o apoio incondicional de Trump a Israel é visto como uma garantia de que os Estados Unidos continuarão a fornecer armas avançadas ao país, fortalecendo sua posição militar na região. Alguns analistas sugerem que isso pode levar a uma escalada de tensões, especialmente considerando o apoio do Irã a grupos como o Hezbollah e o Hamas, que têm se posicionado de forma mais agressiva nos últimos anos. Outro ponto a ser considerado é a relação com a Arábia Saudita, uma aliada estratégica na contenção da influência iraniana. Trump pode tentar uma nova aproximação com o príncipe herdeiro saudita, reforçando o eixo anti-Irã, o que poderia provocar uma reação ainda mais forte de Teherã. Olhando agora para o conflito entre Rússia e Ucrânia, Trump sempre foi crítico dos investimentos americanos na defesa da Ucrânia. Ele questionou publicamente o quanto os Estados Unidos deveriam se envolver em uma guerra que muitos americanos veem como distante de seus próprios interesses nacionais. Caso ele reduza o apoio militar e financeiro a Kiev, isso pode afetar drasticamente a capacidade de resistência da Ucrânia contra a Rússia. Analistas sugerem que essa possível mudança poderia dar margem para que a Rússia consolidasse sua posição no leste europeu, com consequências potencialmente desestabilizadoras para toda a região. Além disso, o posicionamento de Trump em relação à OTAN levanta dúvidas sobre o futuro da aliança. Durante seu primeiro mandato, ele pressionou os aliados europeus a aumentarem seus gastos com defesa, e muitos acreditam que essa pressão pode ser intensificada agora. Trump já deu declarações no sentido de que a OTAN deve pagar sua própria conta, e qualquer enfraquecimento da unidade da aliança pode ser visto como uma vantagem para a Rússia. Especialistas afirmam que isso poderia enfraquecer a presença americana na Europa, deixando países do leste europeu mais vulneráveis à influência de Moscou. Chegamos agora ao leste asiático, onde os Estados Unidos enfrentam um de seus maiores desafios estratégicos, a crescente tensão entre China e Taiwan. A administração Trump, em seu primeiro mandato, aumentou a presença militar no Indo-Pacífico e aprofundou as relações comerciais e diplomáticas com Taiwan, mesmo sabendo que essa decisão incomodava a China. Agora, com a chamada Janela de Davidson, uma projeção militar que sugere que a China pode tentar uma invasão de Taiwan até 2027, a situação se torna ainda mais crítica. A postura de Trump frente a isso pode ter um papel determinante. Os especialistas acreditam que Trump pode optar por intensificar a venda de armas a Taiwan e aumentar a presença de navios e aviões de guerra americanos na região. Isso poderia, segundo analistas, enviar um sinal forte para dissuadir a China de qualquer ação militar. Além disso, as políticas comerciais de Trump devem reforçar o desacoplamento econômico entre as duas maiores economias do mundo, uma estratégia que envolve a redução da dependência americana da manufatura e dos componentes tecnológicos chineses. A política de tarifas e sanções econômicas, adotada por Trump anteriormente, pode ser intensificada, o que deve impactar diretamente empresas americanas e chinesas. Para encerrar,
É evidente que a vitória de Donald Trump representa uma potencial reviravolta na política externa americana, com uma abordagem mais nacionalista e menos comprometida com alianças tradicionais. Muitos analistas acreditam que, caso Trump coloque essas ideias em prática, a posição dos Estados Unidos no mundo pode se tornar mais isolacionista, com consequências de longo prazo para a estabilidade global. Por outro lado, essa postura também pode ser vista como uma tentativa de reafirmar o poder dos Estados Unidos em um cenário onde países como China e Rússia buscam aumentar sua influência. Então, diante desse panorama, a vitória de Donald Trump nas eleições de 2024 coloca o mundo em um cenário de incertezas, mas também de grandes expectativas. Como vimos, seu retorno ao cargo mais alto da política americana traz à tona questionamentos profundos sobre o futuro das alianças estratégicas dos Estados Unidos, a manutenção de compromissos internacionais e até o papel dos Estados Unidos como líder global. Especialistas concordam que Trump deverá adotar uma abordagem mais dura em relação a rivais como Irã, Rússia e China, o que pode aumentar as tensões